Aí, agora. Agora. Boa noite, gente. Boa noite. Estou aqui, invadindo aqui o Instagram da Yuki, né? Para trazer uma palavra para vocês. A gente está na Semana da Mulher e a Luísa me fez um convite e eu estou aqui para a gente partilhar um pouco do nosso coração, daquilo que a gente tem vivido com Deus e em Deus. Eu sei que é um Instagram comercial, mas a gente tem entendido e a gente aprendeu aí com essa pandemia que não dá para separar Deus de nada. A gente precisa envolver Deus em tudo que a gente se envolve. Se você está se envolvendo com alguma coisa e deixando Deus de fora, é porque certamente aquilo que você está se envolvendo não é o que Deus gostaria que fosse para você. Então, por isso que a gente tem aprendido a trazer Deus para todas as áreas da nossa vida. E a gente preparou algo para a Semana da Mulher e trazer algumas lives falando sobre coisas que envolvem mulher. Tá trazendo, sim, as dicas de moda, as promoções da Yuki, as marcas, tudo que envolve mulher. Mas, além de tudo isso, a Luísa, ela tem uma preocupação de não somente vender um produto, mas cativar o coração das suas clientes. E, através disso, ela fez o convite para que eu estivesse fazendo junto com ela e trazer uma palavra na primeira live, que é a de hoje, que é sobre cuidando da alma. Vou até fixar aqui o comentário, cuidando da alma. Deixa eu ver se eu consigo fixar comentário. Eu sou meio que ruim dessas coisas de internet. Deixa eu ver se eu consigo. Calma aí. Não sei não fixar comentário, não. Sei não. Deixa assim mesmo. Vocês estão entendendo aí. E vai enviando o aviãozinho agora. Antes da gente começar, eu queria que todos vocês pegassem aí o aviãozinho e enviassem aí para 10 pessoas, sei lá, porque o que a gente vai partilhar aqui, eu tenho certeza que muita gente vai gostar de ouvir, está precisando ouvir. A gente está fazendo, não tem o intuito de estar lotando a live, meio mundo de seguidor. Toda vez que eu falo das coisas de Deus, eu sei que Deus está me direcionando, a mim, Rose, direcionar a palavra para uma pessoa. E aí ele alcança quem ele quer. Então a gente vai mandando para todo mundo e deixa que Deus alcance quem ele quer, Deus fale com quem ele quiser. Mas pega o aviãozinho aí, vou fazer agora aqui, vou mostrar, vou mandar para um monte de gente. E aí você vai enviando aí também, enquanto isso, que eu vou já cantar um louvor para a gente começar, tá bom? Vai convidando sua família, os amigos, a mulherada que está precisando ouvir um bálsamo, uma palavra para acalmar o coração. Vai mandando aí para todo mundo, tá? Pronto, já mandei aqui e já vou começar. Primeiro eu quero fazer uma oração para a gente começar aqui, tá bom? Pai, eu te agradeço em nome de Jesus por essa oportunidade. Te agradeço pelo Senhor me chamar para falar da tua palavra, compartilhar o teu amor. Nada além daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, nada além daquilo que eu tenho aprendido contigo na tua palavra. Senhor, eu quero glorificar teu nome por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Quero te agradecer pela vida da Luísa, pelas funcionárias da Yuki, por todas as pessoas que compõem essa empresa, Pai, mas também pelas clientes que estão assistindo, pelos meus seguidores que estão assistindo. E a gente está aqui hoje para falar sobre algo que de fato tem ansiado os nossos corações e inquietado a nossa alma. Toda essa instabilidade da nossa nação tem trazido inquietude na alma, tem exagerado, Senhor, cada vez mais a ansiedade dentro de nós. E te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nesta noite. Eu estou aqui como um instrumento teu, me esvazio de mim mesmo. Quero falar da tua palavra, quero falar do teu amor, daquilo que o Senhor tem feito na minha vida. E através da minha vida, o Senhor fale com o teu povo que está aqui, Pai. Assim que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu vou cantar um louvor que tem tudo a ver com a palavra que a gente vai ler. Cantar só um pedacinho. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Eu também o levarei e lhe levarei para sempre. E vos conheceis o caminho
para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa música é linda, ela é muito grande, não vou cantar ela toda, porque ela tem tudo a ver com o que a gente vai falar. E eu parei aqui exatamente para você entender. Essa música diz o que essa palavra também diz. Ninguém vai ao Pai senão através do Filho. E a gente vai falar sobre as palavras que Jesus deixou para os seus discípulos quando eles estavam muito aperreados, porque Jesus ia embora, Jesus ia morrer, Jesus ia para a cruz, e os discípulos estavam ansiosos, eles estavam assim desesperados, sem saber o que ia acontecer, para onde eles iam, como que eles iam viver agora sem o Mestre. E o Senhor, ele entendia a inquietude do coração dos discípulos. E às vezes a gente está vivendo muito turbilhão, muita coisa na nossa vida, e a gente não sabe como acessar a Deus. E Jesus, ele desceu à terra para que ele fosse um modelo e um elo que nos conecta a Deus, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então a gente vai ler aqui, que está em Lucas 6, a partir do versículo 25. E a palavra de Deus diz assim: por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida, o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores que elas? Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto às vestes, por que vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda sua glória, vestiu-se como um deles. Pois assim Deus veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno. Não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não fiqueis ansiosos dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestimos. Porque todas estas coisas as outras pessoas no mundo procuram, são gentios. Porquanto vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tais coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não fiquem ansiosos, pois com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é ao dia o seu próprio mal. Então, o Senhor Jesus, ele estava partilhando um pouco sobre ansiedade. Essa palavra, na verdade, que não é a que ele fala com os discípulos quando ele vai ser assunto ao céu, vai subir ao céu e os discípulos ficam ansiosos. Essa palavra ele está pregando para o povo quando ele está ministrando sempre toda a palavra. O povo anda ansioso por tudo. O povo em Roma estava muito ansioso, achando que Jesus era o rei que viria para livrar eles de Roma. Mas no começo do capítulo de Mateus, você aprende que Jesus veio para livrar o povo dele mesmo. Jesus, ele vem para nos livrar de nós mesmos. E o povo estava esperando Jesus vir para tirar eles do jugo de Roma. Só que antes da gente ser liberto de qualquer pessoa que nos aprisiona fora, a gente precisa ser liberto daquilo que nos aprisiona aqui dentro. A gente precisa ser liberto do que nós somos, dos sentimentos que carregamos, das nossas ansiedades, dos nossos medos. E aí o povo preocupado, como sempre, com o que comer, com o que vestir. E eu nem era essa palavra, eu queria falar outra. Mas amém que Deus colocou essa palavra aqui, porque eu acho que ela é bem propícia ao tempo que a gente está vivendo. Então a gente anda realmente muito ansioso. O que é que a gente vai comer, como a gente vai pagar as contas, e lockdown, e isso e aquilo. E Jesus, ele começa a ensinar para o povo que nós, seres humanos, somos muito mais importantes para Deus do que todas as outras coisas. Nós somos mais importantes que os lírios do campo, nós somos mais importantes que os passarinhos, nós somos mais importantes que qualquer animal. E não falta para eles, quanto mais para nós. Só que isso exigirá de nós uma dependência e uma confiança no Senhor, de maneira tal que pode estar um caos do lado de fora, mas se eu confio nele, ele derrama paz aqui dentro.
E o que eu quero falar hoje para você é como que eu posso cuidar da minha alma, blindar a minha alma para que eu não fique tomada pela ansiedade e ela me paralise pelo que eu tenho que fazer hoje. A gente acabou de ler a palavra que diz: para cada dia basta o seu mal. A gente está se ansiando com o que ainda vai acontecer. E o Senhor quer que a gente se preocupe em viver o dia de hoje. A gente acabou de ler: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A gente está tão preocupado com tanta coisa, mas quando a gente acorda, quando você acorda, seu primeiro pensamento é a conta, é o lockdown, é como eu vou vender, ou é ao Senhor que te sustenta em todas as coisas? Quando você acorda, eu queria fazer essa pergunta para que você fosse agora bem reflexivo. Quando você acorda, quem é o primeiro pensamento? Para quem é o teu primeiro pensamento? Faça aí essa reflexão. Então, se a gente tem falado tanto de Deus, se a gente diz que tem Jesus na nossa vida, que a gente confia em Deus, porque quando a gente acorda, a nossa primeira intenção não é voltar nosso pensamento a Ele, para Ele governar o nosso dia. Não é verdade? Então, eu queria provocar você aí do outro lado. Aqui a gente tem algumas pessoas, a live vai ficar salva no Instagram da Yuki, né, para você assistir depois, enviar para alguém que não está podendo assistir agora. Mas eu queria te convidar a tentar trazer para a sua vida um equilíbrio entre aquilo que compõe o ser humano: espírito, alma e corpo. Geralmente as pessoas falam o contrário: corpo, alma e espírito. Mas eu acredito que, segundo a palavra, a gente precisa cuidar primeiro das coisas do alto. Então, nós somos espírito porque nós fomos gerados em Deus, viemos de Deus. Nós temos uma alma, que é onde abriga nossos pensamentos, nossas emoções, o que a gente sente, como a gente está pensando sobre determinadas coisas. E um corpo que executa as coisas que a gente pensa. Mas eu pelo menos, eu prefiro falar espírito, alma e corpo, porque eu tenho me esforçado, e é isso que eu quero provocar vocês, a viver uma vida nessa ordem. Espírito, alma e corpo. Você é um ser. O animal não tem espírito, alma e corpo. Você tem. Uma árvore, uma planta, a terra, o mar, a lua, o sol, estrela. Tem gente que adora a lua, adora o mar, atribui milagres às coisas. Mas essas coisas, nenhuma delas possui espírito, alma e corpo. Você possui. E essas três composições do ser humano, elas precisam ser alimentadas, elas precisam ser dirigidas, porque senão elas vão ficar fora da vontade de Deus, que é sem o alimento do Espírito. Nossa alma e nosso corpo vão ser governados por emoções, sentimentos e prazeres que essa carne pecaminosa quer nos levar. Então, hoje o meu convite é para que todos os dias da sua vida, a partir de hoje, talvez, não sei se você ouviu essa palavra, se você já ouviu alguém falar sobre Jesus dessa forma, o meu convite hoje é para que, independente do que venha acontecer, independente do que esteja acontecendo com a sua vida, você coloque o Senhor como prioridade. Busque o reino de Deus. Tem uma outra palavra que está em João 14, que era essa palavra que eu queria ler, mas eu abri aqui e o Senhor sabe todas as coisas. Que o Senhor também fala com os discípulos, né? Que era aquilo que eu estava falando no começo da live, que ele fala para os discípulos não andar ansioso, que ele ia para o Pai, como diz a música que eu cantei, ele ia para o Pai, ia voltar, preparar um lugar para eles, ia enviar o Espírito que ia consolar. Ele estava consolando ali os discípulos para aquilo que ia acontecer, para que eles continuassem confiando que eles nunca iam ficar sozinhos. E eu e você temos caminhado nessa vida, às vezes dizendo a gente confia em Deus, mas se sente sozinho, ou pensa que porque alguma coisa aconteceu que fugiu do nosso controle, Deus vai nos abandonar. Por que a gente pensa assim muitas vezes? Porque a gente não está com a primeira parte do nosso corpo cheia, que é o Espírito. Quando nós estamos cheios do nosso Espírito, através do Espírito Santo de Deus, que é quem enche e quem faz o nosso Espírito ser avivado dentro de nós, através da vida de Cristo. Quando isso acontece e a gente está sem esse Espírito de Deus preenchendo o nosso espírito, a gente passa a ser governado pelas nossas emoções. A gente passa a ser governado pelos decretos que os governos dão através de fecha a loja, abre loja, lockdown, fecha comércio. Por quê? Porque a gente está somente alimentando a alma
e o corpo não está alimentando o espírito. Para eu poder trazer equilíbrio para minha alma, é necessário que eu alimente o meu espírito. E o meu espírito só será alimentado através de um relacionamento com esta palavra. O Senhor deixou um manual de vida e a gente é muito preguiçoso e não consulta esse manual. Por isso que a gente fica se atrapalhando, por isso que a gente fica bugando, buscando ajuda em todo lado, que também é bem-vinda, mas não acessa o Criador, aquele que nos fez. E é nessa palavra que a gente precisa meditar de dia e de noite para alimentar o nosso espírito, para que o nosso espírito esteja cheio dessa palavra, cheio de Deus, a ponto dele governar a nossa alma, que é onde estão nossos pensamentos e as nossas emoções, aquilo que sentimos com aquilo que está sendo provocado de fora para dentro, isso fica na nossa alma, né? E a gente precisa estar com o espírito cheio de Deus para a gente dar governo a essa alma. E assim como o salmista Davi fala, alma, por que tu estás abatida? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te preocupas dentro de mim? Espera em Deus. Isso é uma conversa que o próprio Davi tem com ele mesmo. Isso é o espírito de Davi conversando com a alma de Davi. E assim eu e você precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus, para quando o medo vier, quando a insegurança vier, quando a angústia vier, quando as dores vier, a gente parar um pouco, lembrar da palavra que a gente ouviu, lembrar de uma oração que a gente fez, lembrar de uma palavra que foi liberada sobre nós e a gente dizer para nossa alma, ei alma, por que é que você está assim, tão angustiada? Calma, espere em Deus, eu ainda confio em Deus. E o nosso espírito dá governo para nossa alma, para ela se equilibrar e aí sim ela passar os comandos que precisa ser passado para o nosso corpo e a gente caminhar. Não tem como a gente viver uma vida de equilíbrio em Deus. Isso eu posso dizer a você de todo o coração. Às vezes a pessoa fala assim, eu creio em Deus e está com a vida, com as emoções à flor da pele, está sendo governado por medo, por choro, sendo governado por angústia, por ansiedade. Mas são pessoas que creem em Deus, que até de alguma forma, de vez em quando, buscam a Deus, mas se abalam facilmente por situações provocadas fora delas, circunstâncias externas. O controle de tudo está nas mãos de Deus. Rose, por que Deus permite que muitas coisas ruins aconteçam? Porque Ele deu livre-arbítrio ao homem. Deus não obriga que eu e você obedeçamos a Ele de uma forma obrigatória. É livre-arbítrio. Eu obedeço, eu colho. Eu não obedeço, eu vou colher fruto daquilo, da minha desobediência. Então, ele tem o controle de tudo, mas ele deu livre-arbítrio ao homem. Então, ele permite que o homem se mova. Às vezes, a gente fala que a gente está vivendo um momento que é um caos no nosso país. Mas a Bíblia diz que toda autoridade é instituída por Deus. Às vezes, por que Deus permite um povo ter políticos corruptos? Porque o próprio povo também está corrompido primeiro. Então, a Bíblia diz que o povo tem o governo que merece. Então, se nós estamos hoje vivendo essa situação que a gente está vivendo, certamente, meus irmãos, não tem a ver com a maldade de Deus. Tem a ver com a maldade do homem. Tem a ver com o desequilíbrio do homem. Tem a ver com a perca do homem, a separação do homem de Deus, fazendo as coisas do jeito que ele quer, né? Mas Jesus veio à Terra, morreu na cruz, ressuscitou, vive hoje. E ele é a conexão que existe entre o homem e Deus. Justamente ele veio para que quando eu e você estivéssemos perdidos, longe de Deus, desobedecendo ou vivendo coisas fora de Deus, que tem trazido peso à nossa vida, a gente pudesse se reconectar ao Pai através do Filho. Então, eu e você temos acesso livre hoje a Deus, através de Jesus Cristo. E é por isso que a gente vive, às vezes, tão ansioso, porque a gente não está acessando a vida de Cristo. Cristo morreu na cruz para que, através da vida dele, crendo nele, buscando a ele, obedecendo seus mandamentos, a vida dele comece a ser gerada dentro de mim e de você. E ele diz que ele derrama a paz que excede todo entendimento humano. Meu irmão, ter uma vida com Deus, ter uma vida construída no fundamento que é Jesus Cristo, não tem a ver com dar tudo certo. Tem a ver com mesmo tudo não dando certo, eu não perco a minha paz interior. Eu tô aqui na minha cama, no meu quarto, e eu tô cheia de problemas. Isso é uma realidade, tá? Não tô inventando, não. Eu tô cheia de problemas para resolver, tô cheia de coisa para fazer, que eu não tô podendo fazer agora com as minhas mãos. E aí? Eu vou me desesperar?
Eu vou paralisar a minha vida? Eu vou chorar todo dia? Eu vou deixar de fazer o que é necessário fazer por causa disso? Não. Eu tenho uma confiança em Deus. Eu deito na minha cama e eu durmo, porque dentro de mim há uma paz que excede todo entendimento. E ela não muda porque a minha situação está difícil. Ela não muda porque eu não estou conseguindo resolver os meus problemas. Eles serão resolvidos no momento certo, à medida que eu buscar cada vez mais em Deus, a entender por que eu estou passando por isso e quais as armas que eu preciso usar para sair dessa situação. Eu vou trabalhando, eu vou fazendo, eu vou caminhando, como a gente acabou de ver, eu vou vivendo um dia de cada vez. Mas quando eu deito na minha cama, eu durmo. Porque dentro de mim habita uma paz que excede todo entendimento humano. E essa paz habita porque todos os dias eu tento construir um relacionamento com Deus. E não precisa, minha gente, de uma teologia, de saber entender a Bíblia, Não. Você precisa simplesmente parar em algum momento do seu dia. Senta, ajoelha, sei lá, faz como você quer. Chama Jesus para uma conversa. Expõe teu coração para ele. Jesus, eu estou aqui. Eu não sei como orar, eu não sei como falar contigo, eu não consigo entender tua palavra, mas eu tenho entendido diante dos fatos que estão acontecendo ao redor do mundo, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Eu tenho entendido que a vida não é só o que a gente está vivendo aqui na Terra. Eu tenho entendido que há um lugar depois daqui. Eu quero ter acesso como eu chego a este lugar. Mas antes de chegar neste lugar, eu preciso das ferramentas em ti para saber lidar com as coisas aqui da Terra. Porque a gente quer ir para o céu. Isso é um fato. Todo mundo quer ir para o céu. E você quer ir para o céu porque você possui um espírito. E o seu espírito veio de lá. Então ele tem saudade de casa. É por isso que você quer ir para o céu. Que o seu espírito, ainda que esteja aí morto, porque você não conhece a Jesus, ou não tem relacionamento com ele, dentro de você, toda hora ele te provoca a buscar Deus de alguma forma. Toda hora você vê alguma coisa que quer te levar para Deus, você faz, mas eu não consigo. Mas eu vou deixar para depois. Mas eu tenho isso aqui que é importante. Porque o teu espírito, ele tem saudade de um lugar de onde ele veio, que foi do alto. Nosso espírito veio do alto. Né? E é isso que nos leva a querer entender as coisas de Deus, a querer buscar a Deus, algo que a gente não vê, mas que a gente sabe aqui na nossa cabeça, na nossa consciência. Isso não depende de circunstâncias momentâneas, a gente sabe. Como é que tu sabe que Deus existe? Eu sei, isso é uma convicção através das minhas experiências com Ele, através das coisas que eu já vi Ele fazer, através daquilo que Ele tem feito na minha vida. E eu sei que você que está aí do outro lado, por menor que seja, em algum momento da sua vida, você já provou que alguma coisa que te fez entender e saber, eu não estou falando de sentir, mas saber que Deus existe. E que você precisa se submeter a Ele, para entender o coração dele, entender quem Ele é. E depois de eu entender, começar a entender quem Ele é, eu me acho nele, eu me encontro nele, eu consigo me entender quem eu sou. E aí sim, eu passo a ser governada por Ele e a viver na terra a vida em abundância que Ele prometeu. Não tem como você ter paz de espírito, não tem como trazer equilíbrio para a alma se você está longe de Deus. E eu falo longe de Deus, não é estar na igreja todo dia, não é estar fazendo a obra de Deus todo dia, não é estar fazendo caridade todo dia, tudo isso é necessário ser feito. Eu estou falando de relacionamento no secreto. Os discípulos entenderam que tinha algo muito poderoso com Jesus. Jesus, todos os dias, ele se retirava, ele ia para um lugar separado, um monte, e esse monte pode ser um monte de verdade, você pode ir para um lugar alto, você pode ir para um lugar secreto, você pode trancar a porta do seu quarto. O monte, ele significa um lugar separado, longe de todo mundo, onde ninguém vê. Jesus ia para esse lugar, ele orava todos os dias, conversava com o Pai. Quando ele descia do monte, que ele ia pregar para a multidão, milagre acontecia. Coisas poderosas aconteciam. E os discípulos tiveram uma sacada. Rapaz, o segredo tá naquele negócio que ele faz quando ele vai para o monte. O segredo tá naquela oração que ele faz. E os discípulos não perguntaram ao mestre como é que ele fazia. Ei, como é que o Senhor fez esse milagre aí? Eles perguntaram, não pediram para o Senhor ensinar. Me ensina como é que faz esse milagre aí. Sabe o que os discípulos pediram a Jesus? Mestre, nos ensina como orar. Porque eles entenderam que através do relacionamento, oração é relacionamento, meu irmão. Se alguém inventou para você qualquer coisa, fora da oração, falando sobre oração, diferente de relacionamento, eu sinto muito que não vai fluir. Porque oração é lugar de intimidade. É fechar a porta do teu quarto e orar. Ele deixou um modelo que é base.
mas que não precisa ser somente feito daquele jeito. Ele nos dá uma base e ali você mergulha. Quando ele fala para os discípulos, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora, Pai nosso que estás no céu. Ou seja, ele já está querendo dizer para nós, você não é órfão, você não é desabrigado, você tem um pai. Você tem um pai. Um pai que já fez todas as coisas no céu e ele está querendo trazer para a terra. Mas para isso ele precisa me ensinar a confiar o pão nosso de cada dia. Ele precisa me ensinar que para eu ser perdoado, eu preciso perdoar. Os segredos da oração do Pai Nosso são princípios elementares que eu e você precisamos viver. Ali tem segredos, mas não se finda ali. É um relacionamento. Você acha que Jesus todos os dias subia ao monte para rezar só o Pai Nosso? Não, porque uma das orações que a Bíblia conta que Jesus orou, que foi no jardim do Getsemane, ele começa a orar e pedir ao Senhor que afaste dele aquele cálice, que é o cálice, aquele momento que ele ia ser crucificado. Ele sabia que ia morrer na cruz. E o corpo dele, que é como eu e você sentimos coisas no nosso corpo, o nosso corpo não quer viver as coisas do Espírito. Há uma luta na minha vida e na sua. Nosso corpo quer coisas da terra tão somente. E o nosso Espírito quer viver as coisas eternas. Então, se o meu espírito não está sendo governado pelo Espírito de Deus, eu vou ser governado pela minha carne. E a minha carne é pecaminosa. A minha carne só escolhe errado. A minha carne só escolhe o que não presta. A minha carne só escolhe o caminho do mal. Então, a carne de Jesus era carne igual a minha e a sua. Ele foi homem. Homem igual a mim e a você. E aí Jesus chega no jardim de Getsemane e ele fala assim, Pai, eu não consigo. Se possível, passe de mim esse cálice da cruz. Eu não queria ir para a cruz, não. Ele fala desse jeito com o Pai. Mas ao mesmo, isso era a carne dele. Como eu e você chegamos para o Senhor e diz, Senhor, eu não vou suportar isso aqui, não quero. O Senhor está mandando fazer, mas eu não vou fazer porque eu não consigo. Eu preciso perdoar, não consigo, não consigo. Aí o que é que o próprio Jesus ensina? Depois que ele ora, expõe o coração dele, que não está aguentando, diz, Senhor, minha carne não vai aguentar, não. Passa de mim esse cálice. Depois que ele ora, ele fala assim, contudo, não seja feita a minha vontade. Aí já era o Espírito falando, mas a tua vontade seja feita. Jesus, ele sabia a hora ele sabia todas as horas onde o seu Espírito precisava governar. Mas também ele agiu na carne em alguns momentos, porque para mostrar a mim e a você como que a gente deveria agir quando a gente estiver sendo governado pelas dores da nossa carne, pelas dores da nossa alma. É expor para Deus, meu irmão. Não chegue na presença de Deus querendo ser alguém que você não é. Não chegue na presença de Deus querendo orar. Eu fui numa igreja, a pastora orou daquele jeito, quero orar. Não, meu irmão. Deus aceita a tua oração como você fala com Ele. Assim como a gente se expõe para o melhor amigo. Senhor, eu estou passando por isso aqui e eu não estou dando conta. Meu Deus, me ajuda, me dá direcionamento. Coloca uma palavra que possa me guiar. Envia alguém que possa me ajudar. E expõe o teu coração. Expõe o teu coração para Deus. E eu tenho certeza que, de alguma maneira, Ele vai te responder. O equilíbrio para nossa alma só virá a partir o Espírito estando cheio, ele dá governo à nossa alma, a nossa alma governada pelo Espírito, ela vai conseguir controlar a nossa carne. Então, diante de qualquer situação que você esteja vivendo, eu te aconselho a meditar nessa palavra de dia e de noite. Rose, mas é tão difícil, eu não consigo entender tudo que essa palavra fala. Nem eu também não consigo, não. Tem muita gente que não vai entender tudo. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que, de alguma maneira, se você insistir, essa palavra vai falar com você. Eu dou até uma dica. Começa lendo o livro de Salmos, Provérbios. São livros muito compreensíveis. Você vai se enxergar. Eu tenho certeza, o livro de Provérbios é um livro que dá conselhos para o cotidiano da vida. E existe 31 capítulos no livro de Provérbios. Eu acho que não é à toa. É um capítulo para cada dia. Se você ler o livro de Provérbios, eu duvido Deus não falar com você em alguma palavra, em alguma frase. É impossível abrir esta palavra e Deus não falar com a gente. O problema é que a gente é preguiçoso.
A gente insiste em alimentar a nossa alma. Ah, quando eu tô triste, eu gosto de fazer isso, fazer aquilo, aí eu fico alegre. Aí no outro dia tá triste de novo pelo mesmo motivo. Porque a situação que você provocou só te satisfez por um momento, mas não mudou nada dentro de você. Mudou só uma situação momentânea. Entendeu? Então, a gente insiste em tantas coisas, às vezes, que nem presta para alimentar a nossa vaidade, para alimentar a nossa alma, para alimentar essa carne pecaminosa. Mas quando se trata das coisas eternas, quando se trata das coisas do Espírito, a gente não insiste. É preciso insistência e permanência para ter constância em qualquer coisa que você se envolve. O relacionamento com Deus não é diferente. É preciso constância. É preciso todos os dias eu me dispor a querer buscar a Deus. Não é questão de sentimento, meu irmão. Ah, eu não tô sentindo de orar hoje, não. Tô sentindo de ler a Bíblia, não. Tua alma e teu corpo não vai querer ler Bíblia nem buscar a Deus nem um dia. Você tem que aprender a dar governo pelo Espírito. Mas eu não tô com vontade de orar, mas eu vou botar um louvor para eu escutar aqui, para Deus falar comigo. Eu não tô nem conseguindo conversar com Deus hoje, tão perturbada que tá a minha mente. Eu vou assistir uma pregação. Eu não tô conseguindo dizer o que eu sinto. Bota um louvor e chora. A Bíblia é tão poderosa. O Senhor, ele é tão maravilhoso, que ele diz que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se você entrar no seu quarto, meu irmão, e você começar a chorar e dizer assim, Deus, eu não consigo falar o que eu tô vivendo, o que eu tô sentindo, mas por favor, fica aqui comigo, bota um louvor, começa a chorar. A Bíblia diz que o Espírito Santo vai sondar teu coração, sem que você diga uma palavra. O Espírito Santo vai sondar teu coração, vai ver o que você precisa, vai levar a Deus, e Deus vai responder conforme ele entender ser melhor para você. Mas lembre-se, não é no seu tempo, não é do seu jeito, não é como você quer. Você precisa exercer confiança. Você precisa exercer confiança de que ainda que tudo pareça estar caindo sobre a sua cabeça, você está firmada sobre uma rocha que não vai deixar você sucumbir. Que ainda que você vacile, que ainda que você tropece, ele vai estar ali com você para te tomar pela mão e te levantar. E isso é uma questão de fé. Fé a gente não sente, fé a gente sabe. Eu não sinto Deus às vezes, mas eu sei que ele existe. E essa convicção, nada do que eu viva, meu irmão, vai roubar de mim. O que quer que aconteça, como eu já passei por tantas coisas na minha vida e ainda estou passando por tantas outras, que só eu, Deus e poucas pessoas sabem. Mas isso não muda a minha fé. Isso não rouba a minha alegria todos os dias. Pode até roubar por um momento, por algumas horas, por uma noite, mas por vários dias, por muito tempo, de jeito nenhum. Dentro de mim habita uma paz e eu preciso acessá-la a qualquer momento. Dentro de nós, através de Cristo Jesus, habita uma paz, meu irmão. Você precisa acessar, você precisa querer acessar essa paz. Você precisa querer ter relacionamento para mesmo que você esteja vivendo tudo contrário ao que você achava que você ia viver ou que você não esperava viver, você por dentro, você diz assim, caramba, mas eu tô bem. Eu consigo dormir, eu consigo acordar, consigo fazer as coisas que eu preciso e eu ainda consigo ajudar outras pessoas, eu ainda consigo me alegrar. Você vai perceber que não é você em você mesmo. É algo muito poderoso que você decidiu confiar tudo que você tem por dentro a isso, que é ao Senhor, para que Ele governe, te dê domínio, te dê controle, comece a gerar em você o fruto do Espírito que habita nele. E aí, ó, vai acontecer o que for, você ainda vai conseguir ser amável, você ainda vai conseguir ser longânimo, paciente, misericordioso. Meu Deus, tem tantas coisas na essência do Espírito Santo de Deus que nós não acessamos porque nós não criamos vínculo de constância em relacionamento. Então, eu não sei como que está seu relacionamento com Deus hoje. Mas, através dessa live aqui, eu quero ser grata a Luíse e todos que fazem a Yuki, né? Pela oportunidade de estar aqui trazendo essa palavra. Eu queria fazer um convite. Eu queria fazer um convite para que você, do teu jeito, meu irmão, a tua maneira, hoje, agora, nesta noite, quando a gente encerrar a live, você parasse um pouco. Aí, se afasta de todo mundo, vai no banheiro e se senta ou dobra teu joelho, eu não sei, faça como você quiser, fique à vontade. Fique à vontade na presença de Deus. Ele não está querendo dar a gente uma casca, ele não está querendo que a gente seja o que a gente não é. Ele está querendo que a gente se apresente para ele como a gente está.
E ele vai nos apresentar como ele nos fez para si. Mas é com a tua palavra, com o teu jeito de orar. Às vezes eu não consigo falar nada. Bota um louvor e começa a chorar. A sua mente vai trazer as tuas necessidades. E o Espírito Santo vai levar todas as suas necessidades a Deus. Daqui a pouco você vai começar a falar. Expõe. Pede para ele te ensinar como orar. Pede para ele te ensinar como ter fé. Pede para ele te ensinar como ter paz. Pede a ele todas as coisas que você precisa. Tudo, meu irmão. Em Cristo está todas as nossas necessidades. Se a gente não construir um relacionamento no Espírito à base da confiança, a gente não vai poder desfrutar das coisas sólidas. Porque se é pela fé, a fé é a certeza das coisas que eu não vejo e a convicção a fé é a certeza das coisas que eu espero e a convicção que existe coisas que eu não vejo. Então, se você é uma pessoa que diz que tem fé, comece a exercer a fé. E a fé não espera as coisas acontecerem para crer. Ela crê antes das coisas acontecerem. Ela crê independente do que está acontecendo. É essa fé que eu te convido hoje a ter. Que você mova todos os dias o seu coração e a sua vida em algum momento, meu irmão. Poxa, você acorda, avalia o tanto de coisa que você faz durante o seu dia e você não reserva 10 minutos, 15 minutos, meia hora para estar com Deus. Para entender através dessa palavra, para ouvir um louvor e Deus falar contigo, você não reserva um tempo da sua vida. Como é que você quer ter paz? Se a paz está nele. Eu não estou falando de uma paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá é tranquilo, é como se fosse assim, como se fossem duas palavras. O mundo pode te dar tranquilidade, mas não te dá paz. Tranquilidade é tipo assim, tá tudo certo. Meus negócios estão funcionando, meu casamento está bem, a minha vida financeira está boa, meus filhos estão ótimos, está tudo tranquilo. Paz não tem a ver com tranquilidade. Paz tem a ver com, ainda que tudo aqui fora esteja ruim, aqui dentro eu fico bem. Um remédio é um tranquilizante. Ele vai te fazer dormir, mas o remédio não te dá paz. Você consegue entender? A paz de Cristo é diferente da tranquilidade que o mundo te dá, que as coisas te dão, que até os remédios te dão. Um remédio pode te dar tranquilidade e botar você para dormir, mas ele não vai te dar a paz. A paz, quem te dá é o Senhor. E essa ninguém pode roubar de você. Nada pode roubar de você. Através de quê? De um relacionamento sendo construído todos os dias através da intimidade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes medita nessa lei. Confia no Senhor. Buscai as coisas do céu. Buscai as coisas do alto e as demais coisas vos serão acrescentadas. Para de desespero com o que vai acontecer mês que vem. Deus te deu o dia de hoje. O que é que você pode fazer hoje? Levanta, vai trabalhar, vai cuidar de quem nem cuidar, vai fazer o que tem que fazer, faz tudo o que tem que ser feito hoje, confiando que Deus vai prover o amanhã. A gente acabou de ler na palavra, ele cuida dos lírios do campo, ele cuida das aves, quanto mais eu e você que somos a coroa da criação. A Bíblia diz que o ser humano é a coroa da criação de Deus. Mas a gente não se submete a ele. Ele fica esperando que eu e você queira alguma coisa com ele para desfrutar daquilo que ele tem para nos dar. Não tem como eu receber as coisas de Deus se eu não acesso a ele. Eu não entendo como é as coisas de Deus. Claro, você não tem relacionamento com ele, você nunca conversa com ele. Só quando você precisa de alguma coisa, ele vai te dar e você, opa, agora não, eu tenho fé em Deus e posto um versículo, e posto uma coisa, e posto... Ih, meu irmão, postar versículo não te dá intimidade com Deus, não. Edifica os outros, às vezes. Tu tá sendo um canal de bênção para a vida dos outros. Mas tu tá vivendo o que tu prega? Tu tá vivendo o que tu posta? Postar versículo, deixar a Bíblia aberta, não vai garantir paz. O que te garante é paz. É relacionamento com Cristo, para que a paz dele comece a ser gerada em você através da intimidade. É isso que te garante paz. É isso que vai te garantir equilíbrio. Cuidar da alma. Cuidar da alma é entender que eu preciso fortalecer meu espírito no Senhor, para que ele governe a minha alma. E uma alma equilibrada consegue direcionar o seu corpo a fazer aquilo que Deus quer que ele faça.
Muitas pessoas estão adoecendo no corpo porque estão com a alma doente. Por que que a alma está doente? Porque ela está sendo governada por sentimento, por emoção. Ela não está sendo governada pelo espírito. Porque uma alma governada pelo espírito, ela, mesmo em meio às dores, ela chora, ela sofre, mas se reposiciona rapidamente. Porque ela está sendo governada pelo Espírito Santo de Deus, que é aquele que ministra ao nosso espírito. Então eu quero convidar você a cuidar das suas emoções, cuide da sua aparência, esteja bem, vista o que lhe faz bem, se cuide, se alimente bem, se exercite. A gente tem visto aí na pandemia que esse vírus realmente, ele é louco, né? Ele pega a pessoa de todo jeito e sai levando quem ele quer, como ele quer. Mas é comprovado que as pessoas que têm uma imunidade melhor, que têm uma vida mais saudável, elas conseguem suportar e passar. Ah, Rose, mas tem relato de pessoa que era atleta e morreu, meu irmão, fatalidade, fatalidade. Mas vamos analisar os números. A maioria das pessoas saudáveis morrem? Não. Não. Então, há um segredo. Se cuidar. Cuidado com o que você come. Vai fazer algum exercício. Se vista bem, se vista do que você gosta, cuida da sua aparência, sabe por quê? O que é que isso tem a ver, Rose? O que tem a ver, sabe com o quê? Quando eu tô vestida bem, é vestido com o que eu tenho, às vezes. Ou se eu posso ir lá e comprar algo que me dá prazer, eu vou lá e compro. Por que isso faz bem? Porque isso vai trazer, querendo ou não, alegria para minha alma. E a minha alma estando bem, com as minhas emoções equilibradas, eu consigo viver outras áreas da minha vida bem. Agora, meu irmão, tudo com equilíbrio. Tudo com sabedoria e discernimento em Deus. Não dê um passo maior que sua perna. Não faça o que você não pode. Não queira viver a vida dos outros. Deus te deu uma vida, zele por ela. O que é que você está fazendo com a sua vida, meu irmão? Perdendo tempo, reparando a vida dos outros, deixando de desfrutar da vida que você tem. Muita gente chata na internet. Gente chata na internet não tem vida alegre. É impossível uma pessoa que está vivendo a vida em abundância, que Cristo prometeu, tá cutucando os outros, tá provocando os outros, tá metendo pau nos outros. Não, meu irmão. Gente feliz não enche o saco de ninguém. E se você tá se incomodando, tá invejando, tá enchendo o saco dos outros, porque tu não tá cuidando da tua vida. Cuida da tua vida em todos os níveis. Mas, em primeiro lugar, começa a fortalecer o teu espírito, buscando ter relacionamento com Deus, do seu jeito. Aí fortalece o espírito, aí esse espírito vai dando governo para a tua alma. As coisas vão acontecendo e você percebe que não se irrita mais como antes. Que não se entristece mais como antes, que não se desespera mais como antes, que não sai por aí de uma forma reativa, sendo sempre provocada. Eu só faço as coisas de acordo com o que me provocam. Não, eu paro, eu penso, eu analiso. Aí a minha alma, equilibrada pelo Espírito, dá governo para o meu corpo, eu vou lá e faço o que tem que ser feito. Comece a cuidar da sua vida em 3 níveis. E se a gente costuma ouvir muito, né? Corpo, alma e espírito, a partir de hoje. Eu quero que isso fique na sua mente. Comece a cuidar na sua vida, dando prioridade à sequência. Espírito, alma e corpo. Se você viver uma... A Bíblia fala pra gente se cuidar. A Bíblia fala, isso aqui é o quê? Se eu tô me alimentando do meu espírito, eu vou enxergar nessa palavra que eu tenho que cuidar da minha saúde. Que eu preciso ter bons pensamentos e tem a ver com a minha alma. Pensa nas coisas que te dá esperança. Não fica pensando em coisa ruim que te abate, não. Começa a trocar o pensamento. Mas é assistindo o que te edifica, é buscando o que te edifica. Se a internet está te adoecendo, sai fora dela. Corta pela raiz aquilo que está te adoecendo, seja o que for. E começa a trazer à memória coisas que possam te dar esperança, meu irmão. Fortalecendo teu espírito, alegrando tua alma e dando destino para o teu corpo fazer o que é necessário fazer. Eu quero convidar você para orar. Se você puder fazer isso agora, você vai orar comigo. Se você não puder, se estiver em algum lugar, você mais tarde à noite, né? Você se tranca em algum lugar e bate um papo sério e fala assim: Senhor, eu estou cansada dessa vida governada por mim mesma. Eu tô cansada de fazer as coisas do meu jeito. Eu tô cansada de viver a vida aquém da que o Senhor fez para mim. O Senhor me fez para viver uma vida em abundância. Eu não tô vivendo isso. Eu quero que o Senhor me ensine a viver. Seja sincero com Deus. Exponha a sua alma. Exponha a sua alma.
todas as suas mazelas, suas dores. Deixa ele te provocar, arrancar de você coisas que estão aí dentro e você não tem coragem de contar para ninguém. Conta para ele: Senhor, eu invejo a vida de fulano. Senhor, eu sinto raiva. Senhor, eu não estou conseguindo perdoar. Conta tudo para ele. Nunca a gente vai conseguir refletir, de fato, a imagem do Cristo sem deixar que o Cristo trate dentro de nós o que é preciso ser tratado. E isso, como eu falo mais uma vez, vai ser gerado na nossa vida através de uma construção, um relacionamento de intimidade. Todos os dias um pouquinho. Coloca uma meta. Tu tem meta para vender. Tu tem meta de carro, meta de casa, meta de relacionamento, meta, meio mundo de meta, meio mundo de lista. Acrescente aí. Todos os dias eu vou separar tanto tempo do meu dia para eu conversar com Deus. Hoje estou com a cabeça cheia, não consigo conversar. Eu vou ouvir um louvor. Eu vou ler um salmo. Eu vou ler um provérbio. Coloque a começar e a incluir como prioridade na tua rotina. Tempo com Deus. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas. Cara, isso é muito incrível. Como a gente não se aposta dessa palavra. A Bíblia diz assim, meu irmão. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas. Ele não fala assim, ó. A comida eu dou, mas a casa não. Isso aqui eu dou. Não, a Bíblia fala que todas as coisas o Senhor vai prover. Não são os nossos caprichos. Mas é tudo que a gente precisa para viver. Ele vai prover. Se a gente buscar primeiro a Ele. E às vezes eu me perguntava, sabe, antes, no começo da minha fé, por que a gente tem que pedir tudo a Deus, orar tudo a Deus, tem que ser tudo Deus? Eu ficava desse jeito. Deus, o livre, misericórdia de mim, Jesus. Por quê? É porque Deus quer ser um tirano? Não é. É porque quando Ele me fez e fez você, Ele escreveu uma história sobre nós. E Ele nos dá a oportunidade, Ele nos deu livre-arbítrio para dizer: filho, quer viver a história que eu escrevi para você, eu quero viver a tua. Se tu quiser viver a tua aí na terra, então tu vive como tu quiser, também não conta comigo. Entendeu por que Ele quer relacionamento? Que é para poder a gente entender e viver a história que Ele fez para nós. Por que Ele acocha? Porque a Bíblia fala que o Senhor corrige o filho que ama. E por que Ele acocha às vezes? Por que as coisas ficam apertadas, difícil? É porque Ele é ruim? É porque se não for assim, tu não entra, tu não se ajusta no caminho e na história que Ele escreveu para tu. Por isso que Ele precisa apertar e te ajustar. Toda vez que Ele está nos apertando, Ele está nos conduzindo para o lugar que Ele fez a gente para estar. Que é muito melhor do que esse outro caminho que a gente está indo. O povo saiu do Egito, era escravo no Egito, chicoteado, humilhado. Aí Deus promete uma terra que é Canaã. Mas antes de chegar em Canaã, o povo tinha que passar pelo deserto, porque o povo precisava se livrar do Egito. O Egito é tudo aquilo que tem dentro de mim e de você, que não foi Deus que colocou. Que não vai combinar com a Canaã. Então, o tempo do deserto é para a gente se livrando dessas coisas, ser livre e limpo disso, para a gente chegar no lugar da nossa Canaã, no lugar da promessa, no lugar da vida que Deus desejou para mim e para você, que é muito melhor do que a nossa. E se for necessário, se você está construindo um relacionamento com Ele, você está de verdade se submetendo a Ele, e for necessário, Ele vai apertar, Ele vai acochar, Ele vai te espremer para te conduzir para aquele lugar nele. Voltou. Se submeta aos processos. Não fuja daquilo que Deus está tratando. Se você fugir do que Deus está tratando dentro de você, Ele nunca vai te dar aquilo que está ainda fora de você. Se eu tô cheia de coisa, não tem como Ele me dar nada se eu tô com a minha mão cheia de coisa. Eu preciso abrir mão de coisas que Ele tem me pedido e eu não tô abrindo para poder receber aquilo que nele eu sei que vai dar certo. Aquilo que eu sei que nele vai me dar satisfação, plenitude e alegria. Então a gente vai orar e se você não conseguir fazer isso agora, eu te conduzo e te provoco, meu irmão, minha irmã que está aqui, a separar um tempo do teu dia
e bater um papo bem, bem sério com Deus, sabe? Como quem conversa com o melhor amigo. Sabe aquele amigo que tu não tem vergonha de dizer nada? Pronto. Esse é o tipo de conversa que Deus está esperando você ter. Ah, eu conversei hoje, conversei amanhã, não aconteceu nada. Constância, permanência. Sabe o que é que a Bíblia fala sobre salvação? Aqueles que permanecerem até o fim serão salvos. Tu tá entendendo que vai exigir de mim e de você constância, permanência, todo dia um pouquinho, aumentando o nível, aumentando o nível. As águas pelo tornozelo, meio da canela, joelho, coxa, barriga, até que a gente esteja imergido em Deus, sendo conduzido totalmente por Ele. Essa é a vontade do Senhor para a minha vida, essa é a vontade do Senhor para a tua vida, sabe? Uma vida com Deus, ela não é essas facilidades que muita gente fala por aí, não é sobre isso. Eu estou falando sobre uma vida de paz, a paz que o mundo não dá. Que mesmo entre as guerras, entre as lutas, você está confiante de que o choro dura uma noite, mas a alegria vem para amanhã. Que o que a gente está vivendo hoje não determina aquilo que Deus prometeu para o nosso futuro. É para esse lugar, é para essa vida, né? A gente está aí vivendo o tempo que não se sabe quando vai acabar, parece que não vai acabar. Mas sabe como é que eu tenho vivido? Feito o que eu tenho que fazer aqui na Terra, mas focando aonde eu vou passar a eternidade. A minha eternidade não é aqui na Terra. Eu quero passar a minha eternidade no céu. E para que isso aconteça, eu preciso permanecer em constância, em uma vida em obediência a Deus, construindo um relacionamento com Ele, entendendo o que Ele quer para a minha vida, me reposicionando quando eu falhar. Errei, falhei, caí, me reposiciono. Davi, tantos homens da Bíblia erraram e falharam. Deus não está preocupado se você errou, se você falhou. Ele está preocupado se você quer se consertar. Ele está preocupado se você se arrependeu e quer fazer direito junto com ele. Ele está preocupado se tu vai continuar fazendo as coisas sozinha e dizendo que é para ele, mas não comunica com ele. É isso que Deus está atento. Se o meu coração e o teu está disposto a estar alinhado com ele, sabe? Então eu quero do fundo do meu coração. Eu recebo muitas mensagens no meu Instagram. Eu tenho visto o desespero de muitas pessoas. E eu nunca vou conseguir passar para você as experiências que eu tenho em Deus, porque o meu relacionamento com Deus não é igual ao que você vai ter. Tem pessoas que têm relacionamentos muito mais profundos. Oi, Aparecida, essa live vai ficar salva no Instagram da Yuki, tá? Ela vai ficar salva, assim. No começo deu muitos problemas, a gente ficou tentando aqui ajustar, mas o Espírito Santo, ele vai fazendo todas as coisas. Eu cantei a música e abri o texto que não era o que eu queria, mas foi do jeito que Deus quis. Então a gente vai deixar salvo lá no Instagram da Yuki, tá? Então, é isso. Então, você não pode comparar o teu relacionamento com o de outras pessoas. Deus te fez único. Seu DNA, meu irmão, não é igual ao de ninguém. Por que Deus nos fez exclusivo? Por que Deus nos fez único? Porque Ele tem uma história para cada um de nós. O Deus é um só. O amor dele está pairando sobre toda a terra. Somente aqueles que acessarem o Filho desfrutarão do amor do Pai. Deus não me ama mais que ama você. Deus não me ama mais ou não ama mais o pastor abençoado, poderoso do que ama você. Não, meu irmão. O amor de Deus está disponível para todo mundo, mas só aqueles que querem acessar vão ser constrangidos por esse amor. Por isso que às vezes você vê o povo, ai, parece pão besta. Atendi que eu deito aqui na minha cama e eu fico assim, ai, Senhor, parece que eu estou no colo dele, Jesus, muito obrigado. Parece coisa de menina besta. E eu não sei se outra pessoa sente assim, mas eu sinto, porque eu acessei, eu busco esse amor, eu procuro a sabedoria de Deus, eu procuro o relacionamento de Deus como quem procura ouro. Eu não quero ficar longe de Deus. E é todo dia que tu tá cheio do fogo, Rose? Não. Tem dia que eu tô sem saco, tem dia que eu não quero saber de ninguém, tem dia que eu não quero orar, tem dia que eu não quero ler a Bíblia, tem dia que eu não quero... Mas você pensa que eu não me provoco? Aí é que eu digo assim, porra, eu vou ler, mesmo sem querer. Vou lá e me obrigo a ler. Aí eu vou, boto um louvor mesmo sem querer. Oi, Luiz. A tua bateria? Toma aqui, pega aqui o carregador. Toma que a minha tá boa. Não, tem uma tomada embaixo da TV, tem uma extensão lá. Ligue lá. A gente tá aqui, né? A Luiz tá na sala e eu aqui no meu quarto.
Então é isso. Deus está chamando você para um relacionamento com Ele. Deus quer falar, se revelar a você diferente do que se revela a mim. Ele quer tua vida, meu irmão. Deus não quer perder ninguém. Ele não quer perder ninguém. E a Bíblia diz que nós seremos indesculpáveis. Se ninguém pregasse essa palavra na terra, a Bíblia diz que a natureza revela a glória de Deus. O mar, a natureza, tudo prova que Deus existe. Nós somos indesculpáveis. Oi, Iago Arraes! Te amo, seja bem-vindo, querido. A Bíblia diz que nós somos indesculpáveis no quesito reconhecer que Deus existe. Por quê? Porque tudo fala. Tudo fala. Ele está revelado. Como é que tu acha que o mar tem limite? Quem é que segura o limite do mar? Tu já viu a imensidão do mar? Por que ele não transborda de uma vez e sai alagando tudo? Quando tem enchente, quando tem não sei o quê, isso é uma catástrofe, consequência das coisas que o homem faz, muitas vezes. Muitas vezes. Deus põe limite no mar, meu irmão. Já tentou contar as estrelas? Não dá para contar. Mas a Bíblia diz que Deus chama cada uma pelo seu nome. Olha que Deus poderoso. Esse Deus poderoso, ele nos deu a possibilidade de que a gente confiasse e vivesse uma vida com ele de pai e filho, através de Cristo Jesus. E eu reconheço o sacrifício de Cristo. Se eu acredito que Jesus ressuscitou naquela cruz, eu recebo a vida dele em mim. Eu creio que só ele pode me salvar, só ele pode me levar para a eternidade. Eu me submeto ao senhorio dele, eu quero a vida dele governando a minha vida. Se eu creio nisso, meu irmão, se eu vivo isso, eu agora não tenho mais um Deus todo-poderoso longe de mim. Eu agora tenho ele como meu pai. Um pai que vai cuidar, vai exortar, vai corrigir, mas tudo por amor. Este livro é uma carta de amor. De Gênesis a Apocalipse. É Deus querendo resgatar os filhos para viver a vida que ele planejou para nós. É impossível uma vida com Deus. Você não percebeu o cuidado, o amor, a paz em meio ao caos. Meu Deus, é impossível. Eu sei o que eu tenho vivido. Meu irmão, eu já vivi tanta coisa, já desfrutei de tantas coisas na terra. Já andei por lugares tão maravilhosos, já vivi tanta coisa nessa terra. Mas eu não troco o meu relacionamento com Deus por nada. Por nenhum sucesso, nenhuma fama, nenhuma glória, nenhum dinheiro, nenhuma fartura. Eu não troco o meu relacionamento com Deus. Porque eu percebi que com Ele eu tenho tudo que eu preciso. Quando a gente fala, o Senhor meu pastor, e nada me faltará. Você lê esses versos às vezes por aí, mas você lê, acho que sem prestar atenção. Porque um pastor cuida das ovelhas quando elas escutam ele. Quando as ovelhas são guiadas pela voz do pastor. Quando uma ovelha é guiada pela voz do pastor, ele leva para comer, ele leva para dormir, leva para beber água, leva para fazer tudo. Mas a ovelha está ouvindo a voz e ela reconhece a voz do seu pastor. Se você tem ouvido a voz de Jesus e é essa voz que tem guiado a tua vida, ele é o teu pastor, nada te faltará. O que for essencial para você viver e permanecer, para cumprir o teu propósito, ele vai prover. Eu tenho vivido isso na minha vida. E posso dizer aqui do fundo do meu coração. Já fiz sucesso, já brilhei nos palcos, já tive glória de homens, dinheiro, aplauso, tudo. Mas eu nunca quero trocar o que eu tenho com Deus hoje por tudo que eu vivi um dia. E olha que tá faltando um monte de coisa, mas o essencial, ele provê. E as demais coisas serão acrescentadas à medida que eu avanço no reino. Se eu avanço buscando o reino de Deus, todas as coisas necessárias para cumprir o meu propósito, elas virão. Elas virão no seu tempo certo. Enquanto isso, ele vai me tratando, vai me reposicionando, vai me corrigindo. Meu irmão, mas não tem segredo. É constância, do teu jeito. Fecha a porta do teu quarto e ora. Conversa, expõe, fala, chora. Birra aí, igual um nenenzinho. Porque ele nos dá a medida da nossa fé. É a medida da nossa fé. Se a nossa fé é pouca, ele vai se revelando aos poucos, até que a gente vai se aprofundando nele. Eu só te peço uma coisa nessa live, meu irmão. Em nome de Jesus, eu te peço uma coisa. Que nunca você viva um dia sem acessar a presença de Deus. Seja através de uma oração, seja através dessa palavra, seja através de um louvor. Que todos os dias você coloque como meta
buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas ele acrescentará. Se preocupar com o dia de hoje e o dia de amanhã ele trará. Buscar a paz que Cristo dá e não a tranquilidade que o mundo dá. A paz que Cristo dá, fazer dormir em paz, não somente tranquilo. Amém? Então vamos orar. A live vai ficar salva aqui. Não no meu Instagram, vai ficar salva no Instagram da Yuki. Quando você que assistiu, depois você vai lá e envia para outras pessoas assistirem. E obrigado pela paciência de quem ficou. No começo a gente teve alguns problemas, mas é o Espírito Santo de Deus que conduz todas as coisas. E quando ele me chama para fazer algo, eu não me importo com a plateia. Eu lanço a palavra e ele alcança quem ele quer. Ele trata com quem ele quer. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Não é meu papel te convencer de nada. Meu papel é te apresentar o Cristo, é te apontar o caminho. Você decide se você entra nele, se você se aprofunda nele, se você desfruta dele. Isso aí é com você, o Espírito Santo, já não é mais comigo. Amém? Então vamos orar para encerrar. E eu quero agradecer a Luíse. Muito obrigada, Luíse, por tudo que a gente está vivendo. A gente está crescendo essa semana em muitas coisas. E toda a turma da Yuki. E amanhã estou lá de novo. Essa semana tem programação. E eu dei um abraço aqui para Pé de Porco. Beijo. Todo mundo que está aqui, quem mais está aqui? Tem Jaile, tem JM, Nayane, Tânia, Iago Arraes, Adriana, o Jerry, Aparecida. Quem mais está aqui com a gente? Janine, todo mundo que entrou, que saiu. Muito obrigado pela audiência aí de vocês. Viu? E envia lá e vai ficar salva no Instagram da Yuki. Envia para outras pessoas desfrutar da palavra. Acho que ele quer. Tá bom? Vamos orar. E se você vai fazer isso comigo agora, amém. Mas nunca se esqueça, durante o seu dia, se possível, assim que você acordar, teu primeiro pensamento vá para ele. Separa um tempo, estreita um relacionamento com Deus através de Cristo Jesus. E você vai viver a paz que excede todo entendimento. A alma vai viver em equilíbrio com o teu espírito e vai gerar destino para o teu corpo, te dizer aonde você e o que você precisa fazer. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, eu te agradeço por cada vida, Senhor, que esteve aqui conosco. Eu te agradeço pelas vidas que ainda vão assistir essa live. Eu te agradeço pela vida da Luíse, pelas vendedoras da Yuki, por todo mundo que se envolve em tudo aquilo que o Senhor tem me colocado. Todo lugar que a planta do meu pé pisa, que a minha mão toca, o Senhor tem feito para um propósito. Eu quero te agradecer, Senhor, porque eu nada sou, eu nada tenho. Pela tua misericórdia, o Senhor tem nos movido, Senhor, para alcançar quem o Senhor quer, como o Senhor quer. Pai, que o Senhor possa nesta noite, em nome de Jesus, cada vida que está assistindo ou que vai assistir essa live, comece a construir um relacionamento contigo que nunca teve, independente dos noticiários nos jornais, independente, Senhor, da situação política da nossa nação, independente de lockdown, este povo que construiu um relacionamento contigo, Pai, através de Jesus, eles terão dentro de si a paz que excede todo entendimento, a paz que não é a paz que o mundo dá, a paz que mesmo, Senhor, que as coisas não aconteçam como a gente quer, a gente descansa porque sabe que no tempo certo o Senhor se levantará em nosso favor. Pai, em nome de Jesus, visita a nossa nação, visita as casas, os lares, as famílias, visita os leitos de hospitais, Senhor, visita as famílias que estão aí sofrendo não somente de Covid, mas de tantas outras enfermidades, Pai querido. Visita, Senhor, todo o pessoal da área da saúde que tem se exposto seus familiares, Pai, nesta pandemia, já que já se alastra por um ano. Pai, começa a trazer eficácia nessas vacinas, em nome de Jesus. Nós estamos clamando, Pai, mas assim como eu me coloco aqui, Senhor, em favor, Senhor, da minha vida, do teu povo. Eu quero também me colocar diante de ti e me arrepender dos meus maus caminhos, me arrepender dos meus pecados, de quando não sou quem o Senhor me fez para ser, de quando digo aquilo que eu não queria dizer e não te agrada, Senhor, mas que deveria estar alinhada contigo para falar as coisas certas, viver e fazer. Nos perdoa, a tua palavra diz que se o povo se clamar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a tua face, o Senhor ouvirá a nossa oração. Pai, que o Brasil
Brasil comece a se converter dos seus maus caminhos, que o Brasil comece a se reposicionar, que as pessoas comecem, Pai, a rever tudo aquilo que fazem na sua casa, no seu trabalho, com as suas famílias, com seus filhos, com seus cônjuges, com seus patrões, com seus funcionários, que a gente comece a rever todas as áreas, comece a se reposicionar, se arrepender de condutas erradas que têm nos levado e levado outros a lugar de discórdia, de desgraça. Pai, em nome de Jesus, reposiciona o coração da nossa nação, reposiciona o coração, Pai, do teu povo, para que a gente possa viver a tua vontade e desfrutar dela, porque ela é boa, agradável e perfeita. Pai, nos visita nesta noite com uma porção diferente. O Senhor preparou, o Senhor conduziu essa live, Pai. Que isso aqui não seja palavras tão somente ditas, nós estamos orando e clamando a um Deus que é real, a um Deus que a gente não vê, mas que a gente sabe que existe, que a gente sabe que tem poder no céu e tem poder na terra. Pai, alcança cada vida, Pai. Mas eu te peço, em nome de Jesus, antes de nos dar qualquer coisa na terra, antes de satisfazer qualquer necessidade, antes de responder qualquer oração, tenha encontro com as almas e salva-as para ti. Se revela a elas, que o povo conheça o caminho que leva a Deus, que é Cristo Jesus, e comece a viver por este caminho, Pai. Nos ajuda, Senhor. Toma de conta desta nação, dos governos que estão regendo esta nação. Espírito Santo de Deus, eu sei que o povo tem um governo que merece. Pai, se nós estamos com prefeitos, governadores, presidentes, e o povo está reclamando, é porque foi o povo que escolheu, foi o povo que buscou, são as nossas condutas. Eles estão lá porque eles refletem a conduta da nação. Ah, mas eu não sou assim, mas a maioria é. Deus precisa de alinhamento na nação. O povo tem que se voltar, o povo tem que se converter. Nós precisamos nos reposicionar, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda, Cristo Jesus. A tua palavra diz que sem ti nada podemos fazer. Então, para mudar as coisas que nós precisamos mudar, para converter o nosso caminho ao teu, nós precisamos de ti. E nós queremos comprometer em te acessar, em ter constância, em permanecer todos os dias, construindo um relacionamento contigo, até que sejamos um. Pai, é assim que eu te oro nesta noite. E te agradeço, te apresento cada vida, cada família, cada empresário, cada funcionário, Senhor, cada profissional de qualquer área que acessar este lugar, que ele seja uma bênção em qualquer lugar que o Senhor os levar. A partir de uma vida com um secreto, a gente te revela em qualquer lugar que o Senhor nos levar. Te agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém aí, quem tá aí. Um beijo, gente. Deus abençoe. A live vai ficar salva no Instagram da Yuki e você pode enviar para quem você quiser aí assistir, tá bom? A semana inteira vai ter programação. Fica ligado no Instagram da Yuki, que a gente vai estar com programação a semana inteira aqui. Vai ter muita coisa legal. A gente vai estando aqui falando sobre moda, mas a gente vai também transbordando daquilo que a gente tem, daquilo que nos faz, que é a nossa essência em Cristo Jesus. A gente vai refletindo ele nos lugares que a gente passa. Amém? Deus abençoe e até a próxima. Fica aí que eu vou salvar, Luiz. Fica aí que eu vou salvar, cara. Aham, salvar. Um X.